A paz do Senhor, meus irmãos, caro servo de Cristo, mensageiro da palavra do Senhor, meus irmãos. Eis-me aqui para compartilhar com vocês o nosso quarto dia de campanha Armadura de Deus. E o princípio geral hoje é a convocação para o combate. Glória a Deus, é o tema do nosso quarto dia, meu irmão. Já deixa o like aí, compartilha, amém? Olha só, meu irmão, existem vários livros, várias campanhas, tudo aí, bastante coisa a respeito de batalha espiritual. Existem muitas coisas, né? Eu mesmo fiquei surpreso assim com a quantidade de campanha em que existe aí nesse tema, né? Campanhas diretas e indiretamente, sabe, meu irmão? Essas campanhas, elas tratam sobre esse tema, armadura de Deus, né? Agora, até mesmo, meu irmão, eu creio que há uma batalha sendo travada hoje, né? Olha só o que diz Efésios, capítulo 6, versículo 12. Nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Meu irmão, só de ler esse versículo eu fico todo arrepiado, sabe? Todo arrepiado. Principado, dominadores, forças espirituais do mal. Deus me livre, é tanta coisa, né? Confesso aos irmãos que eu não sou nenhum grande lutador, mas se eu pudesse escolher, meu irmão, eu preferiria escolher uma pessoa de sangue e carne, ou uma pessoa de carne e osso para lutar, sabe, meu irmão? Porque, vê só, creio que haveria uma grande chance de eu sair derrotado dessa luta. Agora imagine lutar contra todas essas coisas que o apóstolo Paulo disse que são nossos adversários. Bem que ele poderia ter se enganado, né, meu irmão? Mas pode acreditar, ele não se enganou. Paulo não se enganou. É preciso, portanto, meu irmão, ter um pouco de bom senso para saber que seria uma luta desigual. Nós somos sangues e carne, eles espírito, nós fracos, eles fortes, nós na terra, ele no céu. Obviamente, o apóstolo sabia de tudo isso, meu irmão. Assim, só há uma maneira de batalharmos, através da batalha da fé. Essa guerra, meu irmão, não é nossa, e temos que crer que o Senhor está guerreando por nós. O Senhor está guerreando por nós. Tem um escritor chamado Kenneth Hagin. Ele diz bem assim, em um dos seus livros, ele diz bem assim, o único combate para o qual fomos convocados é a batalha, né? É a batalha da fé. Ou seja, meu irmão, na segunda carta de Timóteo, o apóstolo Paulo disse que combateu o bom combate. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. E na primeira epístola, ele mesmo convoca ali Timóteo a combater o bom combate. Está lá em 1 Timóteo 6, 12. Só que acrescenta ali o bom combate da fé. Este é o nosso verdadeiro combate, meu irmão. Fortalecer-nos na fé e na graça do Senhor. Paulo escreve em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, fortalecendo-nos para o combate. Meu irmão, olha, na batalha espiritual, uma coisa muito importante é revestir-se da armadura de Deus. Efésios 6, 13 e 17, a gente aprendemos que temos que nos cingir da verdade, vestir da couraça da justiça, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçar o escudo da fé e tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tudo isso é muito importante, porém, meu irmão, a palavra nos ensina que antes mesmo de nos revestir da armadura de Deus, temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. É o que diz Efésios 6, versículo 10, né? O verbo fortalecer em grego, ele é lido assim, endunamo,
né, que significa ser forte ou receber força, dando a entender que primeiro temos que se fortalecer, ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, e só então revestíveis de toda a armadura. Glória a Deus. Meu irmão, podemos então perceber que existem duas coisas que devem ser paradas aqui, né? Devem ser separadas aqui. Primeiro, você tem que ser fortalecido, e somente depois deve revestir-se da armadura. Perceba que existe uma sequência. Não queira vestir a armadura sem primeiro se fortalecer no Senhor, meu irmão. Não faça isso não, tá bom? Quando você veste a armadura, significa que você já está pronto para entrar no campo da batalha. A armadura, meu irmão, só é vestida para ir ao campo da batalha. Aqui está o problema, pois muitos querem se revestir da armadura e de Deus sem antes se fortalecer no Senhor. É por isso, meu irmão, por isso mesmo, antes de revestir-se da armadura, você tem que estar no Senhor. A preposição em do original dá a entender que posição de lugar ou estado está em Cristo ou participar do poder de Cristo. Não tente guerrear, meu irmão, sem estar em Cristo. Não faça isso, não faça isso. Quando você entrar no campo de batalha, não há mais retorno. Por isso, meu irmão, eu quero que você saiba que nós, cristãos, fomos chamados para a batalha, né? Batalha espiritual, mas não de qualquer jeito. Você não pode, meu irmão, entrar no campo de batalha sem estar em Cristo Jesus pela fé. Estar em Cristo pela fé é tomar toda a verdade da palavra e todos os seus princípios para você confessar, né? Para você confessando e valorizando a graça de Deus. Meu irmão, lembre-se de que somente podemos vencer as trevas, as batalhas da mente ou o dia mau quando permitimos que a graça de Deus opere em nós pela fé, não em nossa força, mas na força dele. É por isso que se diz na força do seu poder. Sabe por quê, meu irmão? Porque o poder é dele e não nosso. Se a vitória é dele e não nossa, toda a glória também pertence a ele, não a nós. Meu irmão, aquele que entra na batalha espiritual menosprezando esses princípios são como aquele morador do morro que convive com o marginal e muitas vezes nem percebe o risco iminente do ataque e da morte. Qualquer hora ele pode ser morto e nem sabe por que morreu. Por isso, meu irmão, a convocação é para mim, é para você, é para todos os cristãos. Porém, é importante que você entenda que se estiver prevenido, munido antes, fortalecido no poder de Deus, quem poderá lhe resistir quando se revestir da armadura de Deus? Quem poderá, meu irmão? Porque por que você acha, meu irmão, que o povo usava armadura naquele tempo? Olha, quando alguém usava armadura, vestia-se da cabeça aos pés, e dessa forma a chance da espada ferir era pouca. É por isso, meu irmão, que você deve estar prevenido e munido da maneira correta. Isso já é meia batalha ganha, vencida. Meu irmão, olha, se alguém que não tem essa armadura vai lutar com alguém que se encontra vestido, quem prevalece? Provavelmente é aquele que tem armadura, né, meu irmão? Vamos continuar analisando aqui alguns aspectos que eu falei anteriormente sobre a importância de ser fortalecido antes mesmo da armadura. Por quê? Por que insistir nisso? Né? Por quê? Vê só. A razão é que você, meu irmão, tem a necessidade de ser fortalecido. Primeiro, porque o inimigo é forte. Baseado em 1 Pedro 5,8, já ouvi muita gente dizer que o diabo é um leão desdentado. Isso é verdade, viu, meu irmão? Depende também, né? Isso pode ser verdade, mas depende, né, meu irmão? Se você é alguém que já está fortalecido no Senhor e vestido da armadura, ele é desdentado. Mas se você não é fortalecido no Senhor e não tem armadura, meu irmão, ele é um leão com dentes extremamente afiados, poderosos. E é por essa razão que a palavra nos ensina que não podemos nos esquecer dos desígnios de Satanás. Uma vez que ele ainda tem poder, muitas vezes os cristãos dão brechas ao inimigo, né? Falaremos
desse aspecto mais para frente, viu, meu irmão? Veja só. Dessa forma, cuidado com essa afirmação, meu irmão. Ele somente será assim para quem está fortalecido e para quem se encontrou revestido da armadura de Deus. Sabe por quê? Porque a fé que vence os dias maus. É a fé, meu irmão. Os outros aspectos pela qual temos que nos fortalecer é porque os dias são maus. E são maus por causa de tudo que nos cerca. Da inveja, da destruição, né, meu irmão? Porque o mundo que nos cerca é um mundo tenebroso e mau. E o pecado e o mal estão poderosamente organizados. Olha, meu irmão, a sua carne, a natureza pecaminosa que está no seu corpo, mesmo sendo crente, está em linha com Satanás. Há uma atração entre sua carne pecaminosa e ele, pois ambos estão plenamente conectados. Por isso, meu irmão, os dias são maus. E por essa razão que existe uma batalha no seu interior todos os dias, né? Havia um lamento do apóstolo Paulo quando ele dizia: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Está em Romanos 7,19. Tudo por causa, meu irmão, dessa associação. Incertezas são grandes, são geradas, né, por um evangelho distorcido. O que se tem pregado é o seguinte: venha para Deus, venha para Jesus e todos os seus problemas terminarão, todos os seus problemas cessarão. Meu irmão, essa definitivamente não é a realidade do Novo Testamento. Não é, meu irmão. Quando ainda fazia encontro com Deus, já avisava aos encontristas logo de cara que após o seu novo nascimento eles teriam que batalhar. Meu irmão, você quem vai lutar. Jesus não nos enganou. Há uma guerra a ser travada aqui nessa terra, porque o mundo jaz do maligno. Nós, como igreja, somos desafiados a vencer o reino das trevas. O inimigo é forte, então precisamos ser fortalecidos, porque os dias são maus. Quem gosta de ter fracasso pessoal, meu irmão? Quem é que gosta? Ninguém. Ninguém gosta de ser derrotado. Dessa maneira, a necessidade de ser fortalecido, porque quando você peleja, vai se sentir mal, né? Derrotado. Outro aspecto, meu irmão, de nos fortalecer é porque nós somos o corpo de Cristo, né? Coletivamente, pesa sobre nós o nome e o testemunho de Cristo. Quando um crente ele é derrotado, muitos são derrotados. Quando um membro sofre, todos sofrem. Quando um pastor cai, muitos irmãos caem. A derrota de um grupo da igreja, muitas vezes, é a derrota de uma igreja local. Meu irmão, quero lhe falar algo. Antes de você pregar o evangelho para todo mundo, dê o seu testemunho. Sabia, meu irmão, que só sua resistência aos dias maus em sua vida já é um grande testemunho para um ímpio? Sabia disso? Visto que somos o corpo de Cristo, necessitamos de fortalecimento porque carregamos o nome e o testemunho de Jesus. A segunda razão porque temos que nos fortalecer, meu irmão, é porque temos que nos convencer da fraqueza. Ainda há fraqueza em você? Quando falo de fraqueza, falo de debilidades, de imaturidade, sabe, meu irmão? Há ainda uma natureza maligna associada às obras da carne. E você ainda não atingiu um nível de transformação da alma adequada, meu irmão, né? Essa é a razão porque você ainda tem fraquezas. Há duas formas, meu irmão, de reconhecermos se alguém é fraco ou não: através da humildade e do orgulho. Se alguém é humilde, logo ele reconhece a fraqueza e pede ajuda. Por outro lado, se é alguém orgulhoso, não pede ajuda, não quer saber de aconselhamento ou de estar junto com a igreja. Isso é manifestação do orgulho, atitude do orgulho. O orgulho, meu irmão, não pode. O orgulho não acredita que tem fraqueza. Jacó mesmo, por exemplo, é um bom exemplo, né? Ele demonstrou. Ele demorou a receber ali as bênçãos de Deus porque era muito forte. Somente depois de sofrer muito, ele pôde experimentar as bênçãos de Deus. Jacó, meu irmão, era um homem de Deus.
É interessante ver a diferença que havia entre Jacó e Esaú. Esses, meu irmão, não se preocupavam com Deus, não valorizava as coisas de Deus, não era como Jacó. Jacó valorizava as coisas de Deus, né? E apesar disso, era muito forte, arrogante, precisou passar por muitas lutas, por muitas provações, até que um dia ele reconheceu que ele era fraco e precisava de Deus. Trazendo para hoje, meu irmão, é como se ele tivesse dito: eu preciso dos irmãos, eu preciso do meu discipulador, do meu líder. Este é um dos fatores porque você precisa se fortalecer para a batalha, porque você é fraco, né, meu irmão? Quando eu digo fraqueza, não me refiro à fraqueza humana, mas à fraqueza para com Deus, a fraqueza de imaturidade, né? E dos conceitos errados. Muitos não reconhecem que são fracos, não é? Né? Não é assim, tipo assim, uma questão de fazer uma autoanálise, mas é você dizer, meu irmão: Deus tem misericórdia de mim. É isso. É quando se entrega ao Senhor e se fortalece nele. É isso, meu irmão, que eu tô falando. Deixa-me fazer uma pergunta a você: você é fraco ou forte? Você tem que ser fraco para Deus, tem que perder logo para Ele. Estou lhe ensinando o princípio, meu irmão, básico da batalha espiritual. Antes de se revestir da armadura e de você ir para a guerra, portanto, é muito melhor reconhecer a fraqueza e ser fortalecido no Senhor. Outro aspecto que você precisa saber, meu irmão, dentro das necessidades de se fortalecer, é que Deus é forte. Quando dizemos que Deus é forte, porque Ele tem o poder. Existe um ponto que desejo avançar nessa explicação. Não é assim, no caso, uma questão somente de dom, não. Isto é, da força que há dentro de você, da natureza de Deus, do Espírito Santo. A questão é que o dinamo, sabe, de Deus que há em você pode não ser manifesto, meu irmão. Os crentes já possuem esse poder em seu interior, a presença do Espírito Santo. Apesar disso, você não é forte porque não coloca esse dom em ação. A força é a manifestação do poder, meu irmão. Sansão tinha poder. Ele tinha poder, mas quando ele se desviou do propósito de Deus, ele manifestou ali a força que tinha. Não, ele não manifestou. Sansão não tinha o Espírito Santo em seu interior, mas havia um propósito sobre sua vida. Ele era um instrumento de Deus, ele podia contar com a força do Senhor, porque por isso, meu irmão, sabe, ele podia contar com a força ali do Senhor, mas tudo isso por causa desse propósito. Ele manifestava esse poder, né? No entanto, no último momento de sua vida, quando ele se arrependeu e voltou-se para o caminho do Senhor, de coração pediu-lhe ao Senhor, lá em Juízes 16, 28, ele falou bem assim: Senhor Deus, peço-te que te lembre-se de mim e dá-me força, só esta vez, ó Deus. Irmão, parafraseando ali, sabe, dar-me uma única chance, perdoa-me por tudo que fiz errado. Provavelmente, naquele momento, o Senhor pode ter falado: ok, está bom, eu o perdoo, mas meu propósito está em você. Já disponibilizei este poder a você, agora é só colocá-lo em ação. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia mostra então que Sansão começou a colocar força sobre aquelas colunas. Está lá em Juízes 16, 29. Deus, Ele é poderoso, isso é maravilhoso, e temos esse poder à nossa disposição para o cumprimento do propósito. Glória a Deus, amém, meu irmão. Por isso, ainda mais agora que temos o Espírito Santo, meu irmão, ele não é uma energia, é poder. A sua unção é poder. Muitos são fracos ou estão fraquejando porque simplesmente não manifestam esse poder. O Senhor, Ele é forte. Meu irmão, minha irmã, a humildade que fortalece.
E sobre Jesus, onde vimos em Jesus a sua força. Em primeiro lugar, meu irmão, em sua vida aqui na terra, Jesus teve uma vida, sabe, mais e mais interessante é que quando o nosso Senhor esteve por aqui, ele viveu de uma forma simples, né? Esta é a força que Deus quer nos dar. Ele foi tentado, foi perseguido, humilhado, mas também fez milagres, expulsou demônio. Meu irmão, era uma vida simples, no entanto, cheia de autoridade, porque havia realidade de vida, meu irmão. E essa mesma força está à nossa disposição. E como funciona, meu irmão Carlos, essa força? Nós temos que ter clareza disso. A força de Deus estará disponível a você quando você viver tendo Jesus como exemplo. Ele disse, Jesus, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Está lá em João 16:33. Não se turbe o vosso coração, as lutas podem vir, nem se atemorize. João 14:27. Mas eu venci. É como se ele dissesse assim, meu irmão: se você tem a minha natureza, tem o mesmo poder que eu, se você tem minha autoridade, esse poder é consequência dela. Então veja, meu irmão, o que aconteceu na cruz. Esse momento é o maior paradoxo da Bíblia. O Senhor estava lá humilhado, aparentemente em completa derrota. E apesar disso, sua aparente fraqueza foi sua maior vitória. Isso não é maravilhoso, meu irmão? Tá lá na cruz, lá, eita, que fraqueza. É a nossa maior vitória. A vida cristã não é uma questão de manifestação, de poder, não, meu irmão. Mas em nossa vida diária, de fraqueza e de humildade, porque quando fazemos aquilo que Jesus fez, aí sim é que somos fortes. O apóstolo Paulo diz que somos fortes quando estamos fracos. Na humilhação da cruz, o Senhor derrotou ali Satanás, assim como na ressurreição ele derrotou a morte. Meu irmão, essa força é para mim, é para você, é para nós, né? Essa força é para nós e temos que tirar o maior proveito dela. A nossa força é quando olhamos para Jesus e o vemos vencendo, apesar de tudo que ele passou aqui na terra. Amém, meu irmão? Glória a Deus, aleluia. Esse foi o nosso quarto dia, meu irmão. O nosso quarto tema da armadura de Deus, a convocação para o combate. Amém, meu irmão? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor.